Meus queridos, nós temos falado desde domingo passado a respeito de homens que têm passado por crises, por sofrimento, por dificuldades, adversidades na vida, momento de pressão, momento de muito confronto de forças espirituais afetando esses homens. Nós falamos domingo passado a respeito de Elias, em que ali ele fugiu para o deserto, para que diante de todo o peso, toda a angústia que estava no seu coração, ele não quis mais exercer aquilo que ele estava exercendo na presença do Senhor, diante da bagagem que ele estava carregando, ele não suportou a pressão. E nós temos falado sobre isso porque nós temos vivido em tempos difíceis, tempo onde nós temos trabalhado demais, onde nós temos vivido em circunstâncias difíceis, onde nós precisamos testemunhar o nome de Cristo e a pressão de todo lado. E nós podemos então olhar para Cristo e falar: Senhor, nos ajude a viver diante de tudo que nós estamos passando, porque não é fácil, não tem sido fácil e a tendência é piorar. Pois sabemos que a Bíblia diz, para que Jesus volte a coisa tem que piorar, Mas ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Por isso nós devemos fortalecer a nossa fé no Senhor, assim como esses homens foram fortalecidos mesmo em meio a dificuldades, a decepções, a frustrações. Nós podemos ver na vida desses homens em que Deus ministrou os seus corações, em que Deus ali resgatou eles para que eles pudessem viver segundo a sua vontade, e voltar para o caminho e viver na presença do Senhor, exercendo a missão que assim Deus os deu para que eles pudessem fazer segundo a vontade do Senhor. Assim é conosco. Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece o meu coração, conhece o seu coração, sabe das nossas limitações. Por isso nós precisamos aprender com esses homens, o que eles passaram. Aprendemos com Elias e hoje nós vamos aprender com um homem segundo o coração de Deus que passou por tantas coisas. Davi. Queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 55. Salmo de número 55, eu vou ler os versículos de 12 a 14. Assim diz a palavra do Senhor: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nós entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Nós vemos aqui um salmo de Davi, onde ele expressa o seu coração diante de Deus, onde ele derrama o seu coração machucado, ferido, diante da atitude de um amigo íntimo. E ele declara aqui que era melhor um inimigo insultar ele, pois ele poderia suportar isso. Era melhor que um adversário se levantasse contra ele, que ele poderia se defender. Mas ele diz: mas logo você, meu amigo, logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo, mais chegado que irmão, você com quem eu partilhava a agradável comunhão, enquanto nós íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, logo você. O texto, o salmo, não fala a respeito de quem Davi está falando. Quem é esse amigo? Quem é essa pessoa que realmente fez com que Davi escrevesse isso com profunda dor no seu coração, uma traição, algo que machucava Davi, e ele expressou isso nesse salmo, diante de todas as dificuldades que ele tinha como rei de Israel,
ele cita essa como a pior coisa na vida dele. O que é ser traído por um amigo? Não sei se você já foi. Eu não sei se você já ouviu coisas de uma pessoa que talvez você falou assim, eu não esperava isso de você. Talvez você não falou isso, ou pensou, ou falou, mas logo você fez isso comigo. Logo você me traiu dessa forma. Davi estava com esse sentimento angustiado. Imagine, se você já passou por isso, imagine Davi aqui, nesse expressar desse salmo, diante de Deus, dessa oração diante do Senhor. Davi aqui, provavelmente queria, olhar para trás, e diante de todos os desafios que ele tem, esse foi o maior gigante dele, provavelmente. Para ele citar dessa forma, com o coração, o que aconteceu com ele. E diante dessas dores que nós vemos, meus irmãos, em que Deus, Ele trabalha no nosso coração, nesses momentos onde nós temos o nosso coração ferido por alguma circunstância da vida, onde nós somos traídos, onde diante dessa situação Deus não perdeu o controle. O que Deus quer fazer conosco? O que Deus queria fazer com Davi? Trabalhar mais o seu caráter, cuidar do seu coração. Por isso que Deus assim levou Davi a esse momento tão difícil, que é um momento em que nós olhamos e falamos assim, Deus, por que eu, Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu dessa forma comigo? E a resposta é Deus te levando para o deserto. É no deserto que nós somos abençoados por Deus. É no deserto que nós somos trabalhados por Deus. E é interessante que a maioria dos salmos de Davi, sabe onde que foi escrito? No deserto. A maioria. Momento difícil, momento em que ele queria abandonar o barco, em que ele queria desistir de tudo. Foi ali no deserto que ele abriu o seu coração, derramou a sua alma diante do Senhor. As suas queixas, as suas dores, as suas frustrações, as suas traições, os seus pecados. Foi ali no deserto. E é no deserto que Deus trata com a gente, porque no deserto não tem ninguém. No deserto é onde a criança chora e a mãe não ouve. É mais ou menos assim. Só Deus, que está ali, olhando para você, para cuidar de você, para tratar com você. É no deserto onde nós não temos nada, é só areia e sol, mais nada. Nós temos apenas e tudo que é a presença de Deus. É a presença de Deus que quer cuidar de nós, que quer trabalhar em nossas vidas. E meus queridos, esse período é caracterizado por crises, adversidades e frustrações. Mas é no deserto que eu e você amadurecemos. É no deserto que eu e você amadurecemos, que nós vamos desenvolver a nossa fé, que a nossa fé ela vai ser aumentada. É no deserto. E é no deserto que desistir parece ser a melhor opção. Parece ser a melhor opção é ir no deserto. Agora eu vou desistir, agora eu vou largar a mão. Mas é ali o ponto-chave, é o crivo da sua vida, onde você vai escolher olhar para trás e desistir, olhar para frente, para o autor e consumador da sua fé, e permanecer nele, e continuar a caminhada, e continuar a jornada, o caminho que está proposto a mim e a você, é este caminho. Qual é a escolha? Como que você vai se portar diante dessas dificuldades? Desses desertos. E os desertos, eles têm dois viés. Nos desertos, o que Deus quer tratar? São pessoas que confiam demais em suas próprias forças. Ali, Deus nos leva diante de situações onde nós confiamos demais em nós. Onde nós dizemos, eu dou conta, eu faço, eu não preciso de ninguém. E no deserto Deus mostra quem você é e quem eu sou. Ele vai mostrar quem nós somos, as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Quem sou eu para dizer e bater no peito, eu sou alguma coisa? Meu irmão, se não é a graça do Senhor, se não é a misericórdia, se não é o amor dele por nós, quem somos?
nada. É o que diz, nós somos o vermezinho de Jacó, nós somos nada, insignificantes. É ali que nós não conseguimos lidar com as nossas frustrações. Ali nós olhamos, estamos no deserto e nós dizemos assim, eu não consigo lidar com as minhas frustrações. Eu não consigo. Diante de situações, de igreja, de irmãos que me frustraram, de um marido, de uma mulher, de um filho, um amigo de trabalho, seja quem for, eu não consigo lidar com isso. E Deus nos leva para o deserto, porque nós não somos capazes de lidar com isso. Deus nos leva para o deserto, pessoas que atribuem valor ao que não é significativo. Aquilo que não é significativo, mas atribui um alto valor àquilo, Deus leva para o deserto para tratar contigo e comigo a respeito disso. Pessoas que fazem opções de forma impulsiva e imatura, diante de situações, diante da vida, Deus nos leva. Se caso nós optamos de forma impulsiva e imatura para decidir as coisas na vida, para optar por elas, para escolher, segundo a vontade de Deus, por isso que nós vamos para o deserto. Confio mais, porque no deserto nós vamos entender que nós precisamos confiar mais em Deus do que nós mesmos. É ali que nós vamos entender isso. É no deserto que o Senhor vai acolher as nossas frustrações e as nossas decepções. É ali que Ele vai cuidar da gente. Diante daquilo que aconteceu conosco, que nos frustrou, que nos decepcionou e nos machucou, nos feriu profundamente na alma. É no deserto que nós vamos passar a ver a vida a partir dos valores de Deus, não segundo os nossos valores, não segundo aquilo que nós achamos como princípios do Leiber ou valores do Leiber, não, mas princípios e valores de Deus. Passar a ver a vida da forma que Deus assim quer que nós vejamos, segundo a sua palavra. No deserto, então, nós tornaremos mais pacientes, consistentes e maduros. É ali que Deus vai trabalhar a longanimidade. A gente sabe muito bem, eu já falei algumas vezes aqui, né? Quando que a longanimidade começa? Quando a paciência termina. Então, mude a sua oração. A partir de hoje você vai falar assim: Deus, me dê paciência. Não, você não vai pedir Deus me dê paciência, me dê longanimidade, que é um fruto do Espírito. Longanimidade é quando a paciência acaba. Aí vai começar a longanimidade. É o elástico, né? Onde você estica ele, aí dá para esticar mais um pouco. É a longanimidade. É ali no deserto que Deus vai trabalhar isso. Os de pavio curto, os que se iram facilmente. Eu tenho isso, eu não aguento. Eu estouro na primeira. É ali que Deus vai tratar você, para que você seja mais consistente, para que você seja mais maduro na fé. Mais maduro na fé e responda às adversidades da vida, às crises, os relacionamentos de forma madura, não imatura. É ali que Deus vai trabalhar isso com você e vai trabalhar comigo. As pessoas morrem no deserto, sabe por quê? Porque elas optam pela amargura. Elas decidem ficar amarguradas diante da situação. Eu vou ficar azedo mesmo. Eu vou ficar com essa dor no meu coração. Vou ficar amargurado. Você conhece pessoas assim? Ou você é assim? Amargurado. Você fica azedo, você fica amargo. Eu sempre falo aqui que existem pessoas que nasceram, né, no navio chupando limão. Né? Enjoada e azeda. Tem pessoas assim, na igreja, na crente. Deus, me livra disso. Né? E é ali que Deus vai tratar, e se você vai morrer no deserto, se você quiser deixar isso tomar conta do seu coração. Eu quero ser amargo, eu quero ser uma pessoa amargurada, com a vida, com as pessoas, com Deus. Elas permanecem e morrem no deserto, por escolherem ser vítimas. Eu sou a vítima. Porque isso aconteceu comigo, eu não merecia. Já viu? Você já fez essas orações diante de Deus? Ou já falou isso para ele? O que eu fiz para merecer isso? Já usou essa frase? Que versículo que é esse? Eu não sei onde que está na Bíblia. O que eu fiz para merecer isso? Se alguém mostrar esse versículo na Bíblia, a gente apoia aí a decisão, né? Meu irmão, a gente não fez nada. É Deus que quer trabalhar com a gente. É Deus que está cuidando da gente.
É Deus que quer fazer eu e você melhores do que nós somos. E aí a pessoa é vítima. É vítima nas relações, é vítima no casamento. Está certo que dentro de relações há uma porcentagem maior para com o outro, né? Em relação a fatos que acontecem. Mas não existe vítima. Nós temos as nossas falhas. Nós temos os nossos pecados. E Deus quer trabalhar com ambos. Deus quer trabalhar com a vida daqueles que estão ao teu redor e que causaram essas coisas. Por isso, as pessoas permanecem e morrem no deserto por escolherem a amargura, ser vítima da situação e serem imaturos. Imaturos. É aqueles crentes que estão no leite ainda, sabe? Está no leitinho. Não cresce, não desenvolve a fé. Tem 20, 30 anos de igreja, está tomando leite. Deus não pode apertar um pouquinho mais que já afrouxa. Não, vou ficar aqui na igreja não, porque o pastor falou lá, não, vou para outra, ficar em casa. Afrouxa diante da situação. E Deus quer trabalhar a maturidade. Eu já falei aqui o que é maturidade, né? O que é maturidade? Maturidade é ter um coração sensível e uma pele grossa. Imaturidade é você ter uma pele sensível e um coração duro. É isso. É isso que nós precisamos entender. Ter sensibilidade diante das coisas que Deus quer fazer conosco. E diante das provações, das dificuldades, das lutas, dos irmãos mais grossos, das pessoas no trabalho. Opa, aqui pele grossa, mas o coração é sensível. Mas está ao contrário. Imaturidade é ter sensível, casquinha de ovo. Qualquer coisa, não pode falar que tem, não, fala com fulano, tem que pisar em ovos para falar com ele, senão, né, ele vai embora, ele estoura. Pessoas sensíveis demais e coração duro, isso é coração duro. Imaturidade. Então as pessoas que permanecem no deserto e morrem no deserto são por essas três coisas: amargura, vitimismo e imaturidade. A amargura, ela está no coração. Ela permanece no coração. Ela fala assim: eu não quero perdoar fulano e eu vou ficar com raiva dele, ponto. Eu vou guardar ele no meu coração. Eu não quero mais papo com ele. Eu vou tratar ele mal, porque ele me tratou mal. É o famoso bateu, levou, né? Nós temos, não sei qual versículo que está isso também, né? Bateu, levou. Eu sei o contrário. Bateu numa face, o que Jesus falou? Para dar outra. Cristianismo é isso. Cristianismo não é fácil, meus irmãos. Jesus nos ensinou. E está no coração. O problema da amargura, de guardar a pessoa que você dorme com ela, amanhece com ela, vive o dia com ela, quando você não perdoa, quando você está ali com ela, né? Ela amargurou o seu coração. E o vitimismo está na mente, está na nossa mente. É nos conceitos que eu tenho a respeito daquilo que aconteceu comigo, está aqui na minha mente. Então eu raciocino aquilo que está comigo, não, eu fui vítima, eu fui a pessoa lesada. Nós temos muito isso, né? Sabe qual o fundo, muitas vezes sobre isso, é egoísmo. A gente olhar só para nós. Olhar só para o nosso coração, para o nosso umbigo. A gente se acha o coitadinho. Não, meu irmão. Imaturidade é atitude. É uma atitude. Como que você se posiciona diante das situações difíceis, diante do deserto? Qual é a sua atitude? É madura? Se for imatura, você vai ficar ali chorando. E vai permanecer no deserto e vai morrer no deserto. Para nós atravessarmos o deserto, através do exercício da sensibilidade. É através do exercício da sensibilidade, de ouvir a voz de Deus, de entender aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. Pare, ore mais, busque mais a palavra do Senhor, que você vai entender o que Deus está fazendo. Porque quando a gente, às vezes, usa a oração para tentar mudar as coisas. Já viu isso? Usa a oração como amuleto, ou como uma lâmpada do Aladim, né? Vou orar aqui, esfregar aqui, na hora que sair o Aladim lá, né? Deus, o Aladim, eu vou querer que ele responda os meus pedidos. A gente usa a oração, muitas vezes, como isso, como a lâmpada do Aladim. E o que nós precisamos entender é que diante disso, nós devemos entender que a oração, ela tem um papel principal da oração, é nós conversarmos com o Senhor, abrir o nosso coração para Ele. Mas que não Ele mude a situação, não que Ele mude o seu coração, não que Ele mude a sua vontade, porque Ele não vai mudar. A vontade de Deus é eterna, ela está decretada. Deus não muda a sua vontade. Peraí, eu vou mudar o meu decreto, eu vou mudar
meus planos, porque o Leiber está orando dessa forma, não. Então a oração é o que diz C.S. Lewis, ela não muda o coração de Deus, ela muda o meu coração, para que eu entenda a vontade de Deus. Isso é sensibilidade. Então a oração ela me deixa sensível, me deixa com o coração no altar de Deus, dizendo: Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade. Oração difícil demais, porque muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, a maioria das nossas vontades não é a vontade do Senhor, porque nós somos ruins para pedir, nós não sabemos orar como convém, e o Senhor nos ajuda nesse processo. Por isso nós precisamos estar sensíveis. No deserto, nós que atravessamos o deserto, nós desenvolvemos sensibilidade, desenvolvemos confiança. Se nós passarmos pelo deserto, nós vamos ter mais confiança em Deus, nós vamos passar a confiar mais nele, diante das situações que nós vemos, que para nós é um gigante, Golias. Mas no deserto a gente vê o quanto que Deus é maior do que um Golias. Né? Tem aquela frase que a gente fala assim, ó, não diga para o seu problema, né, o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. É diante dos problemas que a gente vê, que nós vamos ver o tamanho do nosso Deus. Por isso, diante do deserto, diante da caminhada no deserto, nós temos que confiar no Senhor. E se nós passarmos pelo deserto, a confiança aumentará. E um terceiro momento, quando nós passamos pelo deserto, nós vamos aprender a ser submissos. Nós que atravessamos o deserto, através desse exercício da submissão, faz com que nós venhamos a dizer e declarar: Senhor, eu quero estar debaixo da missão que o Senhor tem para mim, daquilo que o Senhor quer para mim, eu me submeto à sua vontade, eu me coloco, porque muitas vezes você sabe a vontade de Deus, mas não quer se submeter, né? É que nem criança desobediente, sabe que o pai e a mãe falou para fazer, mas não faz, desobediente, insubmisso. Muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer como cristãos, mas não o fazemos, em submissão. Mas quando nós aprendemos esse exercício no deserto, nós desenvolvemos a submissão diante do Senhor. Nós que atravessamos o deserto através do exercício da sensibilidade, confiança e submissão, alcançamos algo que Deus quer nos dar em meio ao deserto. Por isso é um momento de amadurecimento, para que nós alcancemos corações sábios, para que possamos viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Mesmo sendo difícil, a gente pensa que esse versículo, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas é boa, perfeita e agradável só quando está tudo bom. Não, é quando está ruim também. Nós entendemos a vontade do Senhor. O centro da vontade de Deus, ele pode às vezes ter momentos difíceis e momentos bons. Ele varia. Mas nós permanecemos no centro da vontade do Senhor. E é isso que nós precisamos entender diante dos desertos que nós somos colocados. Elias entendeu isso. Davi, um homem que vivia nos desertos, entendeu isso. Nós vemos 3 situações de deserto na vida de Davi. 3 situações que ele passou por deserto. A primeira situação que ele foi para o deserto, um homem que matou ali, né? Um menino que matou Golias, e ali ele foi exaltado, né, por toda a população de Israel, saiu em todo o noticiário, né, o WhatsApp bombou ali, né, do momento de Davi, que ele destruiu Golias, então ele ficou muito famoso ali. Saul ficou com inveja dele diante da situação, porque saiu até uma música lá, né, em que eles diziam que Saul matou 1000, mas Davi matou os seus 10.000. E a inveja, acendeu a inveja de Saul. Davi já estava na casa de Saul ali. E o que aconteceu? Ele pega e fica sabendo que Saul queria o matar. E para onde que ele vai? Corre para o deserto. Por causa dessa perseguição de Saul. Um outro deserto que não é deserto literal, mas um deserto de alma que Davi passou, foi o adultério com Betseba. O pecado, vamos dizer, capital de Davi, né?
Um pecado em que ele cometeu aí 3 pecados gravíssimos, né? No sentido de ele adulterou com Betseba, ele assassinou o seu marido e ele mentiu. Ele quebrou quase os 10 mandamentos de uma tacada só. E com isso a mão de Deus pesou sobre ele. Passou por um deserto muito brabo, como se diz, né? O mineiro. Brabíssimo, complicadíssimo, por essa atitude. E Deus o ensinou, e Deus moeu ele ali. E nós vemos um terceiro deserto, que é o deserto onde Davi está inserido aqui, nesse texto que nós lemos, que o Salmo não diz. Quem é esse amigo? Quem é esse amigo? Esse amigo é do seu sangue. Davi está falando aqui do seu filho Absalão, da rebelião do seu filho para com ele, em que Absalão, ele tenta roubar o reino de Davi, do seu pai. Ele trama uma ação para tirar o reino do seu pai, o próprio filho. E Davi fica sabendo disso, por isso que ele escreve esse salmo. Imagina, não foi apenas a dor de um amigo, mas a dor da traição de um filho. E Davi escreve esse salmo com essa profunda dor, né? Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto nós íamos com a multidão festejar na casa de Deus, louvar a Deus. Nós vemos aqui essa ruptura e rebelião de um filho, que veio junto com a traição de um conselheiro dele. Mas como que nós sabemos disso? Nós podemos perceber isso lá no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 10 a 12. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia para ver qual conselheiro o traiu. 2 Samuel, capítulo 15. Versículos de 10 a 12, diz assim: enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, guarde bem esse nome, Aitofel, o gelonita, do conselheiro de quem? Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa e conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. 2 traições, o do filho e de Aitofel, conselheiro de Davi. Esse homem era assim com Davi no reinado. Esse homem, eu não sei se os irmãos já viram um filme de guerra, de reinado, né? O rei sempre tem um conselheiro, que ele vai, antes de tomar alguma decisão que mudaria o reino, alguma coisa assim importante, ele pedia conselho para o seu conselheiro. Aitofel era esse em que Davi chegava: e aí, Aitofel, o que você acha? O que você pensa? Eu estou pensando isso, o que você me aconselha? Davi pedia conselho para esse homem, e o que ele fez? Trai a lealdade de Davi e segue Absalão, e vai atrás de Absalão. Ele conspira contra o trono, esses dois homens. E olha que interessante, meus irmãos, o que acontece com Davi. Capítulo 15, ainda versículos de 30 a 31.
Seguiu Davi costa das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Olha como é que Davi estava. O texto fala que ele estava subindo o Monte das Oliveiras. E como é que ele sobe o monte? Caminhando e chorando. Pela traição do filho e do seu conselheiro. E ele está com o quê? Com os pés descalços. Imagine só, por que ele está com o pé descalço? Porque ele saiu correndo. Porque o filho queria matar ele. Ele pegou ali, né, saiu correndo. Para ele não encarar o filho e ter uma luta entre o filho. Ele sai correndo. E todos iam com ele também de cabeça coberta e subia chorando. E o que ele diz? Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Não deixa que Aitofel faça a cabeça do meu filho. Abençoe ele. Transforme o pensamento dele do que ele está fazendo comigo. Essa foi a atitude de Davi. Como que você ficaria na situação de Davi? Talvez alguns aqui já passaram por um momento assim. Momento de profunda traição, momento de decepção. Que se passa na vida, ou até mesmo você foi essa pessoa que traiu. Você foi a pessoa que conspirou. Como que nós nos colocamos nessa posição? E eu quero dizer, meus irmãos, que diante dessa situação em que Davi se coloca, nós temos Deus cuidando de Davi. Deus vai cuidar de Davi. Onde que Deus cuida de Davi? 2 Samuel, capítulo 15, versículos 17 e 18. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Eles saíam da onde? Saiu Davi, o rei, com todo o povo após ele e pararam na última casa, para se alimentar, para comer pão, para ser fortalecido. E com quem que Deus fortalece ele? Com esses aqui, geteus, homens que eram inimigos de Israel. Se juntam a ele 600 homens. Deus não abandona Davi. Inclusive usa inimigos para cuidar dele. Todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus acompanhavam Davi desde Gate. Meu irmão, tem situação na vida que nem os irmãos ajudam. Vai ser gente de outro lugar que vai te ajudar. Irmãos que você confiava, que te traiu. Às vezes marido, esposa, alguma coisa assim. Mas Deus levanta homens, levanta mulheres que você nem esperava em situações difíceis. Você diz assim, mas como que fulano soube disso? Como que fulano disse a respeito disso? Eu não sei se você já passou situações assim, eu já passei. Coisas que aconteceram na minha vida em que eu falava mal, até inclusive, da pessoa. E diante de uma situação difícil, complicada, quem me abraçou? Quem cuidou de mim? A pessoa que eu achava o pior crápula. Quase que um demônio. E Deus usou a vida dele para me abençoar, para cuidar de mim. Deus levanta pessoas que você menos espera e que você julga muitas vezes que é o teu inimigo, que não vai com a sua cara, mas Deus usa essas pessoas e Deus pode usá-la. Foi o que Deus fez com Davi. Usou um povo inimigo para cuidar da vida dele, para dar pão para Davi, para fortalecê-lo em meio à luta, em meio às decepções e frustrações, em meio ao deserto que ele não sabia nem para onde ir. Mas Deus o abençoe com esse povo, com 600 homens. Para ajudar. Davi, nós estamos com você. O seu povo se voltou contra você, o seu irmão, o seu conselheiro, mas nós estamos com você. Vamos
marchar. Você tem pão assado com a gente aqui. Você vai ser alimentado. Você vai ser cuidado. Você vai ser cuidado. Olha o versículo 19 e 20. Disse, pois, o rei a Itaí, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de sua pátria. Chegaste ontem, já se levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. O que Davi está falando para Itaí, o rei? Meu irmão, volta lá, vai cuidar do seu povo, deixa eu não mereço isso. É isso que Davi fala. Faz pouco tempo que você chegou, olha, vai cuidar do seu povo, deixa eu, estou ralando aqui mesmo, né? Que o Senhor trate você com bondade e fidelidade. E olha o que Itaí diz para ele, versículo 21. Respondeu, porém, Itaí ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que eu estiver, o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. O que é isso? O que é isso? O rei estava disposto a morrer por Davi. É isso que ele diz. Os irmãos lembram mais ou menos dessa frase, onde foi dita? Quem disse essa frase? Ruth disse isso para Noemi. Não foi exatamente essa frase? Né? Noemi era sua sogra e ela perdeu o marido. E Noemi foi voltar para o seu povo, e Ruth não era do seu povo. E Noemi, volta para o seu povo. E o que Ruth fala? Não, eu vou com você. Aonde você for, eu irei. Eu morrerei com você se for preciso. Ruth fala a mesma coisa. E quem foi Ruth? Bisavó de Davi, meu irmão. Casou-se com Boaz. Olha a história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nosso Deus não é um Deus de acaso. Nosso Deus não faz as coisas soltas. Há um plano soberano, eterno e perfeito para mim e para você. Olha que coisa linda a história. A história está nas mãos do Senhor. Deus perde em algum momento a história, as rédeas na mão dele. Se ele perder, ele não é Deus. Nós não precisamos estar sentados nesse banco adorando a Jesus. Porque Deus é Deus, poderoso, eterno, soberano. Ele tem um controle da história, da minha vida, da sua vida. Nós somos os seus servos. Nós vivemos para Ele, para a glória dEle. Para que temer? Mesmo diante das nossas falhas, das nossas imperfeições, dos nossos pecados. Deus nos ama, cuida de nós, nos abençoa, nos ajuda nas nossas dificuldades. Nós nos desviamos para cá, cai ali, Deus levanta, Deus vai atrás e fala assim: olha, permaneça firme. Vai, meu filho, estou contigo, eu te ajudo. É isso que Deus faz conosco, meus irmãos. É isso que Jesus faz com a gente. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Olha o que Deus fez com Davi. Olha o que Deus fez com Ruth. Pão assado para eles. Pão assado para Davi. Olha 2 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Davi vai se encontrar com Ziba. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 3, diz assim: tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cume, eis que lhe saiu ao encontro Ziba. Quem era Ziba? Servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com cachos de passas, sem frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Quem era Mefibosete? Filho de Saul. Filho de Jonatas. Jonatas era um dos melhores amigos de Davi, morreu junto com Saul.
E Ziba estava aqui e foi cuidar de quem? De Davi. Foi dar pão para Davi. 200 pães assados, fresquinho. Diante daquilo que Davi poderia passar, o cuidado de Deus pela vida de Davi. Olha o cuidado de Deus para Davi. E ainda ele dá vinho. O que significa vinho na palavra aqui em hebraico? Significa alegria. Ziba vai dar pão para alimentá-lo, pão fresco, pão assado e vinho para alegrar o coração de Davi. Diante da situação, meu irmão, tem dias que a gente passa aqui, olha que deserto. Fala, meu Deus, cadê Jesus? Mas saiba que Ele tem dado pão assado a você, tem dado vinho, tem cuidado de você. Essa é a mesa que nós estamos aqui, ó. Deus levanta pessoas para te dar pão assado. Deus te abençoa para te dar alegria, para continuar olhando para frente, a não desistir, a não olhar para as circunstâncias, para os momentos adversos, de prova, mas a permanecer, a ser fiel ao Senhor, porque Ele é fiel para conosco. Por isso permaneça. Não deixe a amargura tomar conta do seu coração. Não deixe a insubmissão, o vitimismo tomar conta da sua mente. Não seja insubmisso à vontade do Senhor. Permaneça. Permaneça porque Deus é fiel. Deus é fiel. Meus irmãos, diante dos desertos da vida, sempre nós vamos ter duas opções, sempre. Ou nós vamos nos tornar amargurados, ou vamos ser vítima da situação, ou vamos ser maturos. Ou vamos adquirir sensibilidade, confiança e submissão. O que você escolhe? O que eu escolho diante das situações difíceis? A amargura, ela vai manter a sua mente, o seu coração, né? Gente como Aitofel, Absalão. É isso. A amargura vai gerar essas pessoas no seu coração. A sensibilidade é perceber em nossa história a presença de queretitas, de peletitas, de geteus e gente como Itaí e Ziba. É ter essa sensibilidade em meio ao deserto. Não em meio ao deserto, lembrar e manter a nossa mente, o coração, Aitofel, Absalão, dormir com eles. Ah, Deus, agora acabou o mundo, porque essas pessoas tiraram a minha paz. Nós servimos ao Deus da paz. Ao Deus que nós entregamos o nosso coração, a nossa vida. E por isso tem Itaí e Ziba na nossa vida. Pessoas que oferecem pão assado. Mas também sejam Itaís, sejam Ziba na vida dos outros. Não somente recebam, mas existem pessoas que estão sofrendo do seu lado. Estão nos desertos, estão passando um momento difícil. Seja Ziba e Itaí na vida deles. Meu irmão, está aqui um pão assado. Está aqui um pão assado. Está esse pão aqui, que eu recebi, e você recebeu, de quem? O pão vivo que desceu do céu. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. Eu e você recebemos esse pão vivo que desceu do céu, esse pão vivo que nós vamos agora partilhar aqui, nos lembrar do que Ele fez naquela cruz, sofreu, padeceu, morreu por mim e por você, deu o seu sangue, ali na cruz, o pão e o vinho, tornou a ter alegria no Senhor. Meu irmão, alegria no mundo a gente não vai ter, felicidade no mundo não tem como, alegria, felicidade tem que ser no Senhor. É no Senhor que a gente tem alegria e felicidade, para continuar, para viver segundo a vontade do Senhor, caminhando segundo o seu querer, em meio aos desertos, precisando aí de Itaí, de Ziba, e também sendo Itaí e Ziba na vida dos outros. Você não está passando por deserto? Seja Itaí e Ziba na vida dos outros, porque quando nós não estamos passando por deserto, está tudo bem comigo, estou tranquilo, não está acontecendo nada comigo, estou de bem, estou de boa. Você esquece dos outros, você esquece de amar o próximo. Seja Itaí e Ziba, perceba as pessoas que estão ao seu redor, porque quando está tudo bem com a gente só percebe a beleza do nosso umbigo. Agora, quando o trem aperta, a gente desespera. Meu irmão, seja Ziba e Itaí na vida dos outros. E se você está precisando de Itaí e Ziba, ore a Deus. Abre o seu coração, tem pessoas ao seu lado que estão sendo Itaí e Ziba. Abre o seu coração, fala, Senhor, eu quero. Tem gente que não quer nem ajuda de Itaí e Ziba, de tão orgulhoso que está. Abra o seu coração, peça a Deus, Senhor, ajuda-nos, abençoe as nossas vidas, com Itaí e Ziba. Não deixe
Aitoféis, Absalões tomarem conta do seu coração, para que gerem amargura no seu coração. Mas tenha sensibilidade de ter Itaí e Ziba na sua vida, e ser Itaí e Ziba na vida dos outros. Não seja Absalão e Aitofel na vida dos outros, mas seja Itaí e Ziba na vida dos outros. Que Deus nos ajude a ter o coração firmado nele, a viver para ele, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que nós iremos agora partilhar esse pão que foi moído, que sofreu na cruz por mim e por você. Esse é o momento. Esse é o momento de você e eu reconhecermos os nossos pecados, as nossas falhas. Muitas vezes sermos Aitoféis e Absalão na vida dos outros. Que nós possamos ser Itaí e Ziba nesse momento, sabendo que Jesus foi aquele que deu o que ele tinha de melhor, a sua vida, por amor a nós. Você que professa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que um dia chegou diante do Senhor, diante da igreja, dos irmãos, disse assim: olha, eu creio em Jesus, eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador, e creio no meu coração que Jesus é o Salvador, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu confesso a Jesus como meu Senhor, eu me quebranto, Senhor, eu estou arrependido dos meus pecados. Você é convidado a participar dessa mesa, porque essa mesa não é da igreja presbiteriana, essa mesa é do reino de Jesus, é do reino dele, é esse reino dessa nova aliança que Ele fez comigo e com você. Que eu e você possamos nos apropriar dessa bênção e comer do pão assado, que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa vida, porque Jesus está presente. Jesus está presente, Ele quer fortalecer a nossa fé, Ele quer que nós caminhemos. Se você está no deserto ou não, Ele quer te fortalecer, Ele quer que você tenha olhos para ver, coração para sentir. Feche teus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Presente a sua vida, seu coração derrame na presença do Senhor. Como que está o teu coração? Que cenário que você está? Você está no deserto ainda? Você não está no deserto? Peça ao Senhor, ajuda-me. Ajude-me a ser bênção na vida dos outros, a levar pão assado para a vida dos outros. Confesse o seu pecado diante do Senhor nesse momento. Senhor, nesse momento que nós participaremos da ceia do Senhor, depois de ouvir a Tua palavra, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor e pedimos perdão a Ti, Senhor, por tantas coisas que nós temos feito que têm desagradado ao Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nós queremos nos examinar agora diante do Senhor e reconhecer os nossos pecados diante do Senhor. E assim confessando, nós sabemos que o Senhor é um Deus perdoador. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós nos apresentamos diante do Senhor e pedimos: Senhor, ajuda-nos, fortalece a nossa fé nesse momento. Nós queremos aqui nos alimentar da Tua mesa, comer do pão e beber do cálice, entendendo o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz por amor a nós. Sangue precioso derramaste ali, por amor a nós. Que possamos fazer isso em memória do Senhor, ó Pai. Possamos lembrar do que o Senhor fizeste para nós. Esse é o momento onde, como corpo de Cristo, unidos no Senhor, participaremos da ceia do Senhor. Por isso, Pai,
Tire, Senhor, os alimentos de uso comum da nossa vida, para que agora esses elementos, ó Pai, Senhor, os abençoe, para que possamos comer e beber do cálice, e assim nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Em nome de Jesus. Amém.